Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Rúbia. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Como é nosso hábito, vamos começar a nossa aula relembrando os conteúdos que conversamos e tratamos no nosso último encontro, que era perímetro e área. Para sistematizar esses dois conteúdos, utilizamos a estratégia, a metodologia da resolução de situações-problema. Agora, vamos fazer a correção da nossa tarefa de casa. A proposta era que vocês relacionassem 3 exemplos de espaços que têm um formato retangular. Poderiam ser espaços quaisquer, desde que tivessem o formato retangular. Dificilmente, eu aqui e vocês em casa, registramos os mesmos espaços. Entretanto, não há problema nenhum sobre isso, desde que sejam retangulares. O primeiro espaço que eu relacionei aqui é um banheiro. Conseguimos, a partir da observação da figura, observar que ele é um banheiro com o seu formato retangular. A segunda figura é uma sala com 3 espaços diferentes, que tem o espaço da cozinha, o espaço da sala de jantar e o espaço da sala de estar lá no fundo. Mesmo sendo um ambiente mais amplo, também facilmente observando a figura, conseguimos identificar que o formato dessa sala é retangular. E para finalizar, temos a terceira e última figura, que dentre as outras duas é a figura mais estreita, mas também tem o formato retangular. Vocês em casa fizeram outros registros, talvez coincidentemente um dos registros foi parecido com os meus, mas acredito que todos tenham feito registro de espaços retangulares, que era a proposta da nossa tarefa de casa. Hoje, na nossa aula, vamos continuar conversando sobre o conteúdo de perímetro e área, aprofundando e discutindo ainda mais essas relações, e utilizaremos também a metodologia de resolução de situações-problemas. Pessoal, então agora, de fato, vamos colocar a mão na massa. Para começarmos, temos a seguinte situação-problema. Calcule o valor para colocar o rodapé no piso laminado neste cômodo da casa. O pagamento será feito parcelado. Aqui nós temos um fragmento da planta baixa da casa da Marcela, o quarto do irmão. Já trabalhamos e conversamos sobre essa situação-problema. Entretanto, agora, como já calculamos a metragem da área para colocação do piso laminado, e o piso laminado requer o acabamento, que é um rodapé, vamos nesta aula agora verificar quanto vai ser utilizado, quanto essa família precisa dispor financeiramente para fazer a compra desse rodapé. E aqui temos algumas informações importantes que irão nos auxiliar na resolução da situação-problema. Rodapé DMDF por R$ 9,90 cada metro. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Ou também existe uma segunda possibilidade. É possível fazer o pagamento à vista e, com isso, obter um desconto de 5%. Como já conversamos no decorrer dos nossos encontros, a situação-problema, ela nos apresenta as informações com as quais nós vamos trabalhar para, de fato, conseguir resolver essa situação. Entretanto, é importante lermos, compreendermos quais dados eu vou utilizar em cada um dos momentos. Por exemplo, nessa situação aqui, uma vez que o enunciado falou que a compra é parcelada, eu já posso momentaneamente descartar o valor referente ao desconto, porque, segundo a informação, eu posso parcelar em 1, 2 ou até 4 vezes, que o metro vai permanecer no valor de R$ 9,90. Para que nós possamos descobrir quanto de dinheiro vai ser necessário para comprar o rodapé, o primeiro passo é descobrir qual é o perímetro do quarto. O perímetro, como sabemos, nada mais é do que uma medida de comprimento. E para calcular o perímetro, que é
a delimitação desta área, dessa medida de superfície que é a área do quarto, nós precisamos fazer o quê? A soma de todos os lados dessa figura. Então, agora, lembrando que primeiro precisamos calcular o perímetro, para então depois descobrir, a partir do perímetro, quanto vai ser utilizado de dinheiro para fazer a aquisição desse material, é com vocês. Eu vou dar um tempinho, volto em seguida. Agora, vamos discutir sobre a resolução dessa situação, problema. Nós já sabemos que 1 metro do rodapé corresponde a R$ 9,90. O que precisamos descobrir agora, qual é o valor referente ao perímetro? Quantos metros corresponde ao perímetro do quarto?
Como que a gente calcula, né? Como que nós fazemos para calcular o perímetro? Sabendo que o perímetro é uma medida de comprimento. Ou seja, eu vou observar a figura e somar todos os seus lados. Olhando para a representação do quarto na planta baixa, olhando horizontalmente, eu tenho 3 quadrículas. Cada quadrícula corresponde a 1 metro. Então, eu tenho 3 metros, porque vai ser 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, fazendo o total de 3 metros. Olhando na base inferior, eu tenho 3 metros. Olhando superiormente, eu também vou ter 3 metros, porque eu tenho 3 quadrículas, e relembrando que cada quadrícula corresponde a 1 metro, ou seja, mais 3 metros. Agora eu vou olhar a altura dessa figura. Como que eu faço para fazer a contagem da altura? Eu vou contar as quadrículas verticalmente. Olhando para a figura verticalmente, eu observo, identifico 4 quadrículas. Cada quadrícula corresponde a 1 metro, então eu tenho 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, 4 vezes, ou seja, 4 metros. Relembrando que eu estou contando o contorno da figura, porque a área nós já calculamos no início da aula, que correspondia a 12 metros quadrados, e que a medida de área é uma situação. E aqui nós estamos trabalhando com o perímetro, que é medida de comprimento, diferente da área, que é uma medida de superfície. Se eu observando a figura, eu sei que eu tenho 4 quadrículas na altura, pensando à direita, e também tenho 4 quadrículas, ou seja, 4 metros à esquerda. Ao todo, somando todos os lados, eu vou ter que o perímetro corresponde a 14 metros. Uma vez que eu já descobri o perímetro, agora sim eu vou calcular financeiramente quanto eu preciso dispor para comprar o rodapé. Tenho que multiplicar o perímetro do cômodo vezes 9,90, que é o valor do metro do material. Aqui eu vou constatar que para comprar esse rodapé, eu vou ter que dispor de R$ 138,60. Como eu já mencionei para vocês na nossa aula anterior, vocês podem facilmente, para realizar essas multiplicações, lançar mão da utilização da calculadora, porque o nosso objetivo maior aqui é sistematizar e desenvolver as ideias voltadas a perímetro e área num contexto de situações, problemas reais, cotidianas. A gente utiliza a multiplicação sim porque é necessário, mas não é o nosso foco no momento. Então, vocês podem, se necessário, utilizar a calculadora. Pessoal, agora eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer o registro e a correção nos seus cadernos.
Agora vamos conversar e discutir a próxima situação-problema, envolvendo ainda a questão da aquisição do rodapé para esse cômodo. Calcule o valor para colocar o rodapé no piso laminado, neste cômodo da casa. O pagamento agora será feito à vista. Lembrando que, quando comprarmos esse material e o pagamento for à vista, teremos 5% de desconto. É importante relembrar que o perímetro é uma medida de comprimento e nós precisamos dessa medida para fazer esse cálculo. Entretanto, acabamos de calcular isso na questão anterior. Nós já sabemos que o perímetro do quarto é 14 metros. Agora, nós vamos, de fato, nos ocupar de descobrir o valor pago nessa compra à vista. Vou dar aqui algumas informações que poderão auxiliá-los na resolução. A primeira delas é que vamos calcular o valor integral. Vamos calcular o valor sem o desconto. A partir do momento que nós calculamos o valor integral, aí então vamos começar a pensar no desconto. Então, o primeiro passo é calcular o valor integral. Vou dar um tempinho para vocês e já volto.
pessoal? Então, vamos lá agora discutir sobre a resolução dessa situação, problema. Conforme eu já tinha mencionado para vocês, nós resolvemos fragmentar a resolução desse problema, ou seja, vamos fazer ele parte a parte. E a primeira parte dessa fragmentação é descobrir o valor integral para comprar o rodapé. Sabemos que o perímetro corresponde a 14 metros, ou seja, essa é o comprimento do material que eu preciso comprar. O custo, cada metro, corresponde a R$ 9,90. Para eu descobrir quanto de dinheiro eu vou ter que dispor para adquirir esse material, eu preciso efetuar a multiplicação. 14, que é o perímetro, vezes R$ 9,90, que é o metro do rodapé. Desta forma, efetuando esse cálculo, eu vou chegar no resultado que o custo do rodapé será R$ 138,60. Esse é o valor integral da compra do produto, sem calcular o desconto. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam um registro e já volto. Agora, vamos dar continuidade à resolução da nossa situação-problema, calculando o desconto de 10%. Alguém pode falar, professora, mas você se equivocou, o desconto dado é 5%. Nós vamos utilizar essa estratégia de calcular a 10ª parte, por quê? A 10ª parte corresponde a 10%. Nós queremos 5%, a metade da 10ª parte. Então, esse recurso, essa estratégia que eu estou apresentando para vocês é uma possibilidade de fazer os cálculos. Você pode fazer mentalmente ou você pode até utilizar um papel e ir fazendo as suas anotações. A outra possibilidade, também é possível fazer isso utilizando a regra de 3, mas aqui nós vamos, nesse momento, utilizar esse recurso. Sabemos também que o perímetro é medida de comprimento, ou seja, a soma de todos os lados. Eu vou, embora já tenha feito esse cálculo com vocês e apresentado, eu vou fazer minuciosamente, bem detalhadamente a resolução do problema para que fique claro para todo mundo. Então, o perímetro corresponde a 14 metros. Lembrando que eu vou, nesse momento, calcular o desconto referente a 10%, porque 10% é a 10ª parte, e nós queremos a metade de 10%, que é 5%. Sabendo também que o valor integral corresponde a
R$ 138,60, a tarefa de vocês nesse momento é descobrir quanto é 10% desse valor, ou seja, quanto é a 10ª parte. Já calculamos isso na nossa aula anterior, não com esse valor, com esses dados, mas já sistematizamos essa ideia. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam o cálculo e volto na sequência. Lembrando que não finalizamos o nosso exercício ainda, estamos em fase de resolução. Agora que vocês já calcularam e fizeram as suas organizações de resolução, eu vou apresentar a minha. Sabemos que nesse momento, propositalmente, queremos calcular o desconto referente a 10%, ou seja, a 10ª parte do montante, do valor integral. O valor integral corresponde a R$ 138,60. Se eu quero calcular a 10ª parte, eu vou dividir por 10. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar R$ 13,86. Isso significa dizer que o desconto referente a 10% é R$ 13,86. Entretanto, não é o desconto que nós estamos procurando. Isso é um meio para que nós possamos chegar nos 5%. Sabemos que 5% é a metade de 10%. Se esse é o valor, R$ 13,86, corresponde a 10%, mediante essas informações que eu dei para vocês, eu quero que vocês pensem um pouquinho de que forma podemos descobrir o valor referente a 5%. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resolução.
Muito bem. Agora, como eu já mencionei para vocês, estamos em processo de resolução. Calculamos quanto é 10%, sabemos que é R$ 13,86. Agora, de fato, chegamos no nosso objetivo final, que é descobrir qual é o valor referente ao desconto de 5%. Vou apresentar de novo essas informações porque elas são importantes para que vocês compreendam e visualizem o processo de resolução da questão. Sabemos que o perímetro corresponde a 14 metros e que o valor integral sem o desconto para aquisição do rodapé seria R$ 138,60. Como nós calculamos o desconto de 10%, sabemos que o desconto de 10% corresponde a R$ 13,86. Por que calculamos esse desconto? Porque é um desconto fácil, rápido, a gente pode utilizar até o cálculo mental e, a partir dele, descobrimos o valor referente a 5% de desconto. Se o desconto de 10% corresponde a R$ 13,86 e eu quero descobrir quanto é 5% desse valor, eu vou dividir por 2. Vai ser a metade desse valor, ou seja, R$ 13,86 divididos por 2 corresponde a 5%. Efetuando essa divisão, eu vou encontrar que o desconto de 5% é R$ 6,93, exatamente a metade de R$ 13,86. Agora, de posse dessa informação, eu vou descobrir de fato quanto a pessoa que foi fazer a compra desse rodapé teve que disponibilizar para comprar, para efetuar o pagamento dessa compra à vista. Para isso, eu preciso pegar o valor integral, que é R$ 138,60 menos R$ 6,93. R$ 6,93 referente ao desconto de 5%. Efetuando essa subtração, eu vou encontrar R$ 131,67. Ou seja, a compra à vista sairá R$ 131,67 com o desconto de 5%. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer o registro e a correção em seus cadernos. Volto a seguir. Pessoal, então agora
agora, como esse exercício fizemos a resolução dele fragmentado, espero que vocês tenham compreendido as ideias para que a gente possa chegar no 10%. O 10% basta que a gente faça, se não quisermos a divisão por 10, que é a 10ª parte, a gente pode fazer o deslocamento da vírgula. Por exemplo, se eu quisesse calcular 10% de R$ 138,60, eu teria que deslocar a vírgula para o lado esquerdo e encontraria R$ 13,86. Essa é a ideia para que você descubra quanto é 10% de qualquer valor. Claro que também é possível fazer a divisão. Você pega o valor integral, nesse caso, os R$ 138,60 e divide por 10. Se o valor for um valor inteiro, como por exemplo, R$ 200, fica ainda mais fácil, que daí 10% corresponderia a R$ 20. Se for fazer a mesma ideia do deslocamento da vírgula, você também encontraria R$ 20. Temos algumas formas de descobrir esses valores, além da utilização da regra de 3. Para descobrirmos quanto é 5%, uma vez que eu descobri o 10%, eu vou dividir por 2. O valor encontrado. E se eu quisesse, por acaso, descobrir quanto é 15%? Eu teria que fazer qual estratégia, que mecanismos? Então, pensem um pouquinho sobre isso, que essa relação está diretamente envolvida com a nossa tarefa de casa, que tem a seguinte proposta. Piso laminado por R$ 59,99 cada metro quadrado, em até 12 vezes sem juros, ou à vista com 15% de desconto. Nesse caso, não vamos pensar no parcelamento. A proposta é que vocês pensem uma forma de calcular esse desconto de 15%, utilizando essas informações que conversamos e que sistematizamos nessa aula e na aula anterior. Eu vou dar um tempo para que vocês possam registrar a proposta da tarefa de casa.
Agora, pessoal, que vocês já fizeram os registros da tarefa de casa em seus cadernos, é importante observar que a nossa proposta para esse momento é que vocês calculem 15% sobre 1 metro quadrado. Lembrando que o metro quadrado nessa situação é R$ 59,99. Fica aí uma dica para vocês. É mais fácil calcular primeiro 10%, que nós já vimos como é que é feito esse cálculo, ou seja, a 10ª parte, ou eu posso também fazer o deslocamento da vírgula. A partir desse cálculo, né, desse valor, como eu quero 15%, eu devo, na verdade, dividir por 2 para encontrar quanto é 5%. Agora que eu já relembrei algumas questões com vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.